Boa noite para você, graça e paz. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio de 2020, mais um dia de notícias difíceis no nosso país, mais um dia de isolamento social por conta da pandemia do Covid-19. E hoje eu queria trazer uma reflexão da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para você que não está desempregado, para você que não está doente, para você que está recebendo seu salário normalmente, para você que está muito tranquilo com relação às consequências que têm sido trazidas sobre a maior parte da população, mas que não afetaram você ainda. E talvez por estar preservado e poupado, você esteja bem confortável. Eu quero ler um trecho do profeta Ezequiel, que foi um profeta que viveu durante o tempo em que Deus disciplinou os judeus por conta da sua idolatria. O Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, se revelou a um povo em especial, o povo hebreu, o povo de Israel. Deus deu a esse povo a sua lei, os seus mandamentos através de Moisés. Deus se revelou àquele povo como a nenhum outro povo. E deu a esse povo a terra de Canaã para que eles ali morassem e habitassem, servindo a Deus. O problema é que os judeus abusaram deste privilégio. E em vez de morar em Canaã em fidelidade a Deus, usaram aquela terra para adorar outros deuses, para cometer injustiça social. E ao longo dos capítulos iniciais do livro do profeta Ezequiel, Deus denuncia e mostra ao profeta como os habitantes do reino de Judá, os habitantes da cidade de Jerusalém, estavam desobedecendo ao Senhor e cometendo grandes idolatrias, adorando a deuses falsos. Mas o povo ainda não havia entendido isso. Apesar de Deus mandar profetas denunciando a idolatria, e apesar de Deus, inclusive, já ter feito por duas ocasiões uma espécie de limpeza na cidade através de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ainda havia muitos que não entendiam isso. Nabucodonosor é descrito aqui como um instrumento de Deus para executar o juízo de Deus sobre um povo que recebeu privilégios, mas não os utilizou adequadamente. Ezequiel denuncia que os judeus serão levados para a Babilônia, para serem escravos de Nabucodonosor lá. E isso porque não usaram adequadamente a terra de Canaã, não viveram adequadamente na presença de Deus, não aproveitaram adequadamente o privilégio que Deus lhes havia concedido. Mas o pessoal que ainda sobrava em Jerusalém depois de duas investidas de Nabucodonosor achava que havia escapado. Eles achavam, se fôssemos usar as palavras de hoje, que eles eram as últimas bolachas do pacote. Mas na linguagem bíblica e na metáfora bíblica aqui de Ezequiel, capítulo 11, eles se acham a carne na panela. Esta é a figura bíblica. Eles então achavam que dentre todos os judeus eles eram os mais importantes porque haviam sido poupados. Deus mandou os profetas para denunciar a idolatria, mandou Nabucodonosor por duas ocasiões à cidade, mas eles ainda sobravam em Jerusalém. Então eles diziam, nós somos os mais importantes, nós somos o verdadeiro povo de Deus porque estamos preservados, nós somos a carne na panela. E agora nem mesmo precisamos nos preocupar em construir casas ou tomar outras providências, porque nós podemos nos servir dos bens daqueles que foram levados como escravos, das casas daqueles que foram levados para a Babilônia. E o profeta Ezequiel vai dizer àquelas pessoas que elas estavam muito enganadas, que o problema não era ser levado para a Babilônia como escravo. O problema era, ainda que confortavelmente morando em Jerusalém, estar debaixo da ira de Deus por contrariar a vontade e a palavra de Deus. Ezequiel então vai dizer que entre aqueles que foram levados para a escravidão na Babilônia, havia gente que era povo de Deus e que sofria sim por conta da desobediência geral da nação. Mas que aqueles que ficavam em Jerusalém, em conforto, em comodidade, sem sofrer ainda as consequências, estavam debaixo da ira de Deus, porque a maior evidência da bênção de Deus não é a prosperidade econômica, não é o escape das mãos de Nabucodonosor, mas é uma vida que esteja em harmonia com os princípios de Deus. A salvação, portanto,
como a Bíblia nos coloca, não se trata de uma escapatória, de uma questão de ser poupado das catástrofes do mundo. Os verdadeiramente salvos não eram aqueles que haviam sobrevivido a 2 incursões de Nabucodonosor. Eram aqueles que, mesmo que tivessem sido levados para a Babilônia, estavam em paz com Deus por amar ao Senhor, temer ao Senhor e guardar aos seus mandamentos. Então, acompanhe comigo essa leitura para que a gente possa entender a profecia de Ezequiel, capítulo 11. Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. À entrada da porta estavam 25 homens. No meio deles vi a Jaazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. E disse-me, filho do homem, são estes os homens que maquinam vilezas e aconselham perversamente nesta cidade. Ou seja, Ezequiel foi levado até a porta do templo, ele viu líderes da cidade de Jerusalém que estavam aconselhando perversidades e Deus está apontando isso a Ezequiel. Eles dizem, não está próximo o tempo de construir casas. Esta cidade é a panela e nós a carne. Aquilo que eu já expliquei. Portanto, diz o Senhor a Ezequiel, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Ezequiel nos diz, caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala. Assim diz o Senhor. Assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade e deles enchestes as suas ruas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, os que vós matastes e largastes no meio dela são a carne, e ela a panela. A vós outros, porém, vos tirarei do meio dela. Ezequiel está dizendo, portanto, a quem se achava a carne na panela e se achava livre, como quem tinha escapado da justiça de Deus por não ter sido levado nas 2 incursões de Nabucodonosor. Vocês acham que vocês são a carne e os demais são pouca coisa, e a cidade de Jerusalém é a panela que protege vocês. Bom, eu vou mostrar a vocês que a carne são aqueles dentre o povo que, embora injustiçados por vocês, temiam ao meu nome, e eu vou tirar vocês desta panela na qual vocês se sentem tão protegidos. Eu vou tirar vocês de Jerusalém e vou mandá-los ao cativeiro na Babilônia. Deus ainda diz assim, caireis a espada. Verso 9, melhor ainda. Tirar-vos-ei do meio dela, e vos entregarei nas mãos de estrangeiros, e executarei juízos entre vós. Caireis a espada nos confins de Israel, vos julgareis, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no seu meio. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor, pois não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos. Antes fizestes segundo os juízos das nações que estão em redor de vós. Deus então está dizendo, vocês deveriam me temer. Vocês são o povo que conhece ao Deus verdadeiro. Vocês conhecem as minhas leis. Vocês ouviram os meus profetas e, no entanto, vocês não me obedeceram. E ainda se sentem a carne na panela por terem sobrevivido e escapado às 2 primeiras incursões de Nabucodonosor. Deus está dizendo por boca de Ezequiel, eu provarei a vocês que o meu nome é digno de ser temido, que eu sou um Deus que deve ser obedecido e que eu julgo aqueles que pecam contra mim e não se arrependem. Esta é a mensagem do profeta. O texto ainda vai mais longe ao nos dizer, ao tempo em que eu profetizava, morreu Pelatias, filho de Benaia. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse, ah, Senhor Deus, darás fim ao resto de Israel? A palavra de Ezequiel foi confirmada com a morte imediata e instantânea de uma das autoridades do povo que maquinava o mal. Isso servia para deixar muito claro a todos que Deus estava para julgar a cidade de Jerusalém, mandando os judeus ímpios, aqueles que cometiam idolatria, para o cativeiro, executando a sua sentença. Eu sei bem que para a mentalidade moderna e pós-moderna, que tanto impera nos nossos dias,
A ideia de um Deus que julga, que é um Deus de juízo, que requer obediência absoluta, que é o dono da verdade absoluta, não está muito na moda, não é uma ideia muito popular. As pessoas gostam de falar de amor, as pessoas gostam de falar a respeito de ajuda, e isso tudo está dentro do campo do politicamente correto, mas pregar a respeito de um Deus que julga o pecado parece algo meio desconfortável, algo que vai tirar as pessoas da sua tranquilidade cotidiana. Mas é exatamente isso que a Bíblia faz. Ela nos aponta que todos somos pecadores. Ela nos mostra que nós não atingimos o padrão do Deus perfeito e que estamos debaixo da ira de Deus, que carecemos da sua graça e misericórdia. E que devemos entender que, a menos que o sangue de Jesus Cristo nos purifique dos pecados, a menos que creiamos no Filho de Deus, que se fez um de nós e pagou a sentença dos nossos pecados na cruz, nós estaremos debaixo da ira de Deus. E eu quero falar em particular com você que talvez tenha uma vida confortável, talvez esteja conseguindo contornar os incômodos deste vírus, que tanto tem perturbado o mundo todo. Salvação verdadeira não é escapar das calamidades. Salvação verdadeira é estar em paz com o Deus soberano sobre a terra, sobre os céus, o Criador de todas as coisas. É poder dizer que aos seus olhos nós somos a carne, que somos preciosos para Ele, porque somos seus filhos em Jesus Cristo. E isso é o que mais deve nos importar. Os cristãos verdadeiros sabem, portanto, que estão protegidos em Deus da condenação que os seus pecados requerem. Eles não serão condenados eternamente, mas estão eternamente salvos. E ainda que enfrentem consequências neste mundo, seja da pandemia, seja da pobreza, seja da doença, seja de qualquer outra coisa, eles estão amparados em Cristo. E o profeta Ezequiel ilustra esta verdade quando diz que para Deus, alguns dos que morreram pela injustiça nas ruas de Jerusalém eram a carne, enquanto outros, que estavam poupados, que estavam enriquecendo com aquele contexto, haveriam de receber juízo. Esta minha palavra serve para que nenhum de nós se sinta seguro por questões econômicas. Que nenhum de nós se sinta tranquilo pelo fato de estar com o seu condomínio em dia, com o seu aluguel em dia, com a sua casa quitada, com a sua saúde em ordem, com a despensa cheia, porque estas coisas oferecem no máximo uma segurança temporária. A segurança verdadeira é quando estamos protegidos pelo amor de Deus que se manifesta em Cristo Jesus. Quando Deus não tem motivo para irar-se contra os nossos pecados, porque eles foram perdoados pelo seu Filho que morreu na cruz por nós. E se assim é, ainda que soframos as consequências da maldade no mundo, como muitos judeus sofreram naqueles dias, aos olhos do Senhor seremos preciosos, seremos a carne da panela, porque Ele tem amor por nós e estamos protegidos e aproximados dele por causa de Jesus Cristo. Pense mesmo. Você tem se sentido protegido durante esta pandemia? E onde está a sua sensação de proteção? Quem sabe você possa estar protegido de passar fome nas próximas semanas, protegido de não perder o emprego, protegido de ainda ter a sua fonte de renda, protegido de não pegar o vírus porque consegue algum tipo de isolamento. Mas esta proteção não é suficiente. Isso não faz de você carne na panela. O que faz de você carne na panela é Jesus Cristo, aquele que nos livra da ira vindoura, aquele que de fato nos aproxima de Deus. Pense nisso e nunca aceite sentir-se seguro por toda a eternidade apenas baseado no conforto que bens materiais podem lhe proporcionar. Por outro lado, se você já é um cristão e está sofrendo, lembre-se, não importa qual seja o tamanho da sua dor, não importa como a pandemia atingiu você, se ela já levou um ente querido seu, se alguém da sua família no hospital, se as finanças te preocupam, para Deus, você é carne na panela. Não importa o quanto você esteja sofrendo, isso vai passar. A justiça eterna de Deus haverá de se manifestar e tudo será colocado no seu devido lugar. Que esta minha palavra sirva para os dois tipos de ouvintes. Aqueles que acham que são carne na panela por causa de coisas materiais, de privilégios e de estarem poupados da calamidade do coronavírus. Mas não estão abrigados em Cristo. É tempo de se arrepender do seu pecado, meu caro ouvinte. Mas se você já é um cristão e está sofrendo e está em lutas, saiba,
você está amparado em Cristo Jesus. Isso vai passar. A minha oração é que esta palavra sirva aos dois tipos de ouvintes. E que, se você não está perto do Senhor Deus, que Jesus Cristo o aproxime, que você o conheça, que você o sirva. E se você deseja mais informações a respeito deste Salvador maravilhoso, a Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo está à sua disposição. Nosso site é www.ebenezer.org.br. Lá você vai encontrar o contato dos pastores. Meu nome é Márcio, eu sou o pastor titular da igreja. Eu estou à sua disposição e os outros pastores que ali também estão certamente estarão ao seu dispor. Nós queremos falar de Jesus para você. Nós queremos que você esteja verdadeiramente protegido desta epidemia, mas muito mais do que dela, protegido da ira de Deus e do julgamento definitivo de Deus que virá em breve contra toda a humanidade que se rebela contra o seu Senhor e Criador. Por outro lado, você, irmão, membro da igreja, que está enfrentando lutas, também procure-nos. Como família da fé, como irmãos em Cristo, nós queremos ser canal de bênção para você. Esperamos que todos saibamos glorificar a Deus, socorrendo uns aos outros, também com os nossos bens materiais, com a nossa solidariedade cristã nesse tempo de privações. Que Deus abençoe a sua vida, meu caro ouvinte, e que esta mensagem possa lhe ser profundamente útil. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.